Boa noite, pessoal. Graça e a paz do Senhor. Deus abençoe suas vidas mais e mais. Amém. Falar olhando pra lá. Tem que falar olhando pra lá, ué. Amém. Não valeu não, você não Glória valeu a não. Deus. Então corta. Pode falar de novo. Boa noite, pessoal. Graça e a paz do Senhor. Deus abençoe seus amigos. Suas vidas. Boa Já noite, chegou um joia aí, eu vi um joia. Irmã Tereza. Boa noite, como é que você sabe? Eu vi. Ei, Tereza, boa noite, minha querida. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dá pra ver daqui no olho. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus. Todos vão dizer que te amo. Boa noite, irmã Raquel Lene. Aleluia. Ei, Raquel, como é que tá aí, Valadares? Boa noite, irmã Socorro. Graça e a paz do Senhor. Amém, bispa. Glória a Deus. Ué, por que tá aparecendo só essa página? Aleluias, glória a Deus, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Boa noite, irmã Rosa. Graça e a paz. Natália. Fala com o pai. Esta noite feliz, nesse sábado, Eu marquei um Tia encontro Sara, graça com e paz. Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei, vocês marcaram? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus nesta noite feliz, neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Eu Deus. marquei, vocês marcaram? Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. tocou-me. Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me
pastor Jacques. Aleluia. Bênção. Deus abençoe, pastor. Gente, nós agora aqui em casa estamos usando esse hábito saudável dos meninos pedirem a bênção. Agora hoje, todos os dias, quando eles acordam, bênção pai, bênção mãe. Quando vão dormir, bênção pai, bênção mãe. Com beijo na mão e tudo, hein? Pois é. Aleluia, glória a Deus. Gente, está conosco aí hoje na live o pastor Jackson Benfica. Adicionem aí esse homem de Deus, sigam. Missão Global Mania de Jesus. Tem feito um trabalho relevante nesta terra dos viventes. Amém. Ei, Beve, minha irmã querida, paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém. Sava, Rosa, Raquel, minha amiga lá de Governador Valadares. Graça e paz. Oi, Natália. Nossa bispa, aleluia, toda linda. Quero conhecer. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Amém, Deus. Aumenta a nossa Nós precisamos, Deus, desta ferramenta poderosa para vencer todos os obstáculos da nossa vida. verdade. Nada costureira. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vence o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo
é Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós não estamos firmados nas circunstâncias. Não estamos firmados nas notícias, nas situações. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos num Deus vivo, um Deus que não muda. Aleluia. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Não dá. Não dá. Nós declaramos isso, Senhor. Sem Jesus, não dá. Confio no Senhor. Amém, amém, Jaqueline, a paz do Senhor, Jaqueline, Mauro, Neive. Graça e paz. Aleluia. Primas queridas. Deus sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. God knows. Boa noite, a graça e a paz do amado Mestre. Amém. A graça e a paz do amado A Mestre. pastora aqui eu tinha falado, tinha prometido uma palavra para hoje. Mas hoje foi um dia tribulado, corrido. Não, um dia abençoado. Minhas netas vieram pra cá e aí muda toda a rotina, né? Vieram cedo, almoçaram, lancharam, saíram Bem quase caro. agora há pouco. Casa da vovó. É tudo bom. Aí a gente tudo fica de só bom. em volta, né? Quem é avó sabe. Aleluia. It's not mole. Amém. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos meditar hoje em algo que muito importante, que se baseia a nossa crença, nosso relacionamento com o Senhor, que é
nossa fé. Que tipo de fé nós temos desenvolvido? Que tipo de fé nós temos... Ai, irmã Socorro, tudo de bom. Nós temos expressado ao Senhor. Como nós temos relacionado com Ele? Qual o nível de relacionamento nosso com o nosso Pai Celeste? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 24 até o 28, 27, diz assim: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha a resposta de Jesus. Eles perguntaram: quem poderá entrar? Jesus tinha dado colocado aqui uma questão bem dura, bem complicada. Nesse texto, Jesus estava se referindo àquele jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que você me chama bom? Bom só tem um, que é o Pai. E Jesus perguntou para ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus, ouvindo isso, falou assim: mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E aí a palavra diz que, continua dizendo aqui, que esse jovem, ele se entristeceu muito, virou as costas. Jesus falou, fez uma proposta para ele: vai, vende todos os seus bens, reparte com os pobres, me segue. O desafio nem era vender os bens, o desafio nem era repartir com os pobres, o desafio era seguir Jesus. Porque, queridos, muitas vezes nós temos nos apegado às coisas, nós temos deixado de seguir a Jesus pelo apego às coisas. E aí Jesus está falando, esse texto que nós lemos aqui, fala do perigo das riquezas. Amém, irmã Socorro. Deus abençoe. Então, gente, mas o foco da nossa ministração nessa noite, da nossa lição aqui nessa noite, da palavra, é o Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Nós temos fé num ser supremo, um ser superior, mas que está distante, que está lá, assentado no alto sublime trono. Sim, ele está lá, sentado no alto sublime trono, mas a palavra diz que ele habita nos corações, né, dos contritos de coração. Ele habita nos humildes e contritos de coração. Então, eu queria dizer, nós precisamos reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Esse Deus todo-poderoso, mas esse Deus também presente, ele é o Deus do impossível. Amém. Como é que nós nos relacionamos, queridos, com esse Oh, Deus do impossível? aleluia, eu creio. Como é que nós nos relacionamos com esse Deus do impossível? É fazendo algum exercício espiritual? É indo à igreja, é jejuando, é dizimando, é ofertando, é cuidando de pobre, é cuidando de... Não. Nós nos relacionamos com esse Deus do impossível pela fé. Então, queridos, o Deus que nós servimos, ele é o Deus do sobrenatural. O nosso relacionamento com ele tem que ser no nível espiritual, no nível sobrenatural, porque o Deus que nós servimos, ele é espírito. O Deus que nós servimos, ele é espírito. A palavra diz que Deus é espírito, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E a nossa maior expressão de adoração a Deus é a nossa fé, é crer que Ele é quem Ele é, o Deus do impossível. Amém. Então, Jesus então fala para os discípulos, eles se escandalizaram, mas então, Senhor, quem poderá ser salvo? Jesus respondeu para ele: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para esse jovem era impossível, para ele era inconcebível, ele nunca tinha pensado nisso, de pegar tudo que ele tinha conquistado, né, herdado, provavelmente porque ele era jovem, já era rico, então ele herdou uma grande herança, né, e aí ele vender aquilo tudo, desfazer daquilo tudo, abandonar na sua vida de negócio, possivelmente era um produtor, era um empresário, deixar tudo e seguir Jesus. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aí a Bíblia diz que ele, ouvindo essas palavras, ele ficou triste, porque ele era riquíssimo. Não era só rico, não, era riquíssimo. Então imagina, né, alguém abrir mão de tudo que tem para servir aquele que não tem lugar para recostar a cabeça. Aquele, né, que andava fazendo bem, fazendo a vontade do Pai, né, mas ele não tinha, ele não se prendeu a posses, a coisas, né, desta terra, e ele está ensinando aqui para os seus discípulos. E aí ele fala para ele: olha, os discípulos perguntaram: quem então, Senhor? Quem, sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Então, queridos, o que faltou nesse homem era fé. Fé para crer que Jesus poderia dar a ele muito mais do que aquilo que ele tinha conquistado. Além de dar coisas, além de Jesus, de Deus nos abençoar com coisas, porque Ele sabe que nós precisamos de coisas, Ele nos deu algo que é maravilhoso, que é tremendo, que nenhum outro Deus desse mundo, desse século, prometeu para os seus seguidores. Deus nos prometeu a vida eterna. Aleluia. E em Cristo Jesus Ele nos garantiu essa vida. Então o nosso relacionamento, então para nos relacionarmos com Deus de maneira saudável, no nível que Ele exige de nós, que Ele espera, não exige, mas espera de nós, nós temos que ter fé. E o que é fé? Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai definir para nós o que é fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui, mas a princípio o versículo 1 ele fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza de coisas que se esperam e é convicção de fatos que se não veem. Então, queridos, nesse capítulo de Hebreus, ele relata aqui uma famosa galeria da fé, chamada de Galeria dos Heróis da Fé do Antigo Testamento. A partir aqui do versículo durante todo esse capítulo aqui, ele fala dos heróis da fé. A partir do versículo 8 ele fala assim: pela fé Abraão, chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí no versículo 11 diz assim: pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, e eis que teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um amortecido, saiu a posteridade numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar. Então esse texto aqui, ele cita Abraão, cita Sara, cita Gideão, cita Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Moisés, homens que fizeram grandes coisas. Raabe. Homens que fizeram grandes coisas. Eles obtiveram vitórias, subjugaram reinos, obtiveram numerosas promessas, fecharam a boca de leões,
foram poderosos em guerra, viram mortos sendo ressuscitados, né? Eles passaram também por tribulação, por aflição, queridos, mas o texto aqui, esse texto nos fala, né, que eles não obtiveram tudo isso porque eles obedeceram à lei, mas porque eles tiveram fé. Então, queridos, esse texto de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 40, fala que nós temos uma aliança superior. Hebreus capítulo 11, versículo 40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, eles receberam bênçãos, eles conquistaram vitórias, receberam livramentos, mas nenhum deles recebeu nada por obediência à lei, apenas pelo exercício da fé. Por isso, queridos, essa aliança superior, essa coisa superior, que também diz aqui em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz uma coisa interessante, Hebreus capítulo 8, verso 6, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, o nosso relacionamento com Deus, nós temos que lembrar que nós vivemos, né, por fé e não por meio daquilo que nós sentimos. Maria Zilda. E o texto do capítulo 1 de Hebreus, 11, versículo 1, começa a dizer que fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não vemos. Então, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos por coisas que nós temos convicção que o Deus que nós servimos pode fazer. Aleluia. Então, essas pessoas, eles... Glória a Deus, aleluia. Vários, né, desses heróis da fé, eles tinham fé, eles tinham convicção, né? O Daniel tinha convicção que ele iria entrar, né, naquela cova dos leões e ele iria sair ileso, ele nunca reclamou. Sadraque, Mesaque e Abednego, inclusive, falou para aquele rei que ameaçou lançá-lo, que ia lançá-los na fornalha: ó rei, né, saiba você que se Deus nos livrar, Ele é Deus, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Nós jamais abriremos mão da fé no nosso Deus. Aleluia. Queridos, e eles então receberam o livramento porque eles tiveram fé. Então as coisas, né, o nosso relacionamento com Deus deve ser firmado, baseado em coisas superiores. Quando fala superior, dá a ideia de que vem do alto. Então a nossa fé não é pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, mas nós temos uma aliança superior. Aliança que Deus fez com Moisés, né, fez com Abraão, fez com Moisés, fez com o povo de Israel, né, era baseada na lei, em coisas que eles deveriam fazer ou deixar de fazer. Aliança que Deus tem conosco, nós da nova aliança, nós, né, depois do advento de Jesus, é uma aliança superior, né, firmado em promessas superiores. Diz o texto aqui de Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6, firmada e estabelecida num sacrifício superior, porque o sacrifício da lei, ele era feito através de quê? De bodes, de cordeiros, de bodes, de carneiros, de ovelhas, de novilhos, mas o sacrifício superior foi feito pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo sumo sacerdote, pelo supremo sacerdote, né, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele mandou as 10 pragas, e ele mandou, que matasse um cordeiro. A partir daí, matasse um cordeiro, pegasse o sangue e espargisse nos umbrais das portas e das janelas das casas. E isso foi feito, e todos aqueles que fizeram isso, que obedeceram a essa ordem de Deus, que tiveram fé, né, nessa ordem que Deus tinha dado, né, através de Moisés, todos foram libertos. E a partir daí, eles começaram, né, todo ano a sacrificar um cordeiro para perdão dos pecados, para que Deus pudesse ter misericórdia, né, e perdoasse os pecados deles ao longo da caminhada. Mas aí, quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, no capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira
que remove o pecado do mundo. O sangue dos bodes não removia o pecado, porque todo ano precisava o sacerdote, o sumo sacerdote, fazer o mesmo sacrifício pelos mesmos pecados. Então o pecado era constante, o pecado fazia parte da vida daquele povo. E aí João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Então a nossa fé não está baseada no que nós vemos, querido, nas circunstâncias. Muitas vezes elas são negativas. O que está acontecendo aí fora, né, não é para glorificar de pé, né, muitas vezes a gente teme, né, as circunstâncias que estão nos cercando, mas para isso nós temos que ter fé. A nossa fé, né, tem que ser essa fé, certeza, convicção, e não apenas eu tenho uma atitude, né, eu tenho em mim algo que me faz crer em alguém. Não, essa fé, a nossa fé está baseada em alguém superior, em coisa superior, que é a graça, e numa promessa superior, que é a salvação, a vida eterna, que é num sacrifício superior, que é a morte, né, de Jesus, o derramamento de sangue, aleluia, de Jesus na cruz do Calvário, aleluia, para que amém, nós obtivéssemos, né, por um meio superior, amém, que é a graça, aleluia, e não a lei. Amém. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado que está aí continua nos assediando, diz aqui o texto em Hebreus 12, fala, o pecado continua tenazmente nos assediando, ele não para de nos assediar. Mas porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Quem domina é o opressor. Amém. E quem é dominado é escravo. Então nós éramos dominados, nós éramos escravizados pelo pecado, mas o sacrifício de Jesus fez com que o impossível acontecesse na nossa vida. Assim como o impossível aconteceu na vida de Abraão e de Sara, já sendo Abraão velho, Sara estéril. Assim como esse impossível, né, aconteceu na vida de tantas pessoas. Aqui nós temos o impossível, era impossível para Abraão e Sara, já sendo idosos, eles conceberam um filho e se tornaram pais. Era impossível para Ana, mãe de Samuel, porque também era idosa e estéril conceber, mas ela concebeu porque ela creu em Deus. Aleluia. Ela sabia que o Deus que ela ia lá todo ano sacrificar era o Deus do impossível. Então ela concebeu, né? Era impossível para Maria, sendo virgem, gerar um filho, mas ela concebeu e deu à luz a nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Era impossível para que o povo de Israel saísse da escravidão, mas Deus libertou com mãos poderosas e muitos milagres e prodígios. Aleluia. Era impossível que Daniel saísse da cova dos leões, mas ele saiu ileso. Era impossível que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem daquela fornalha ardente. Tanto que quando as pessoas foram lá ver o que tinha acontecido, né, eles foram tragados pelo calor daquela fornalha, mas eles saíram sem ser chamuscado, nem um fio de cabelo, porque eles criam no Deus. Esses jovens falaram: eu creio que Deus é poderoso para nos livrar dessa fornalha, mas se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Então, amados, é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que confessar, é isso que nós temos que declarar. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas eu creio e eu declaro. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Então, queridos, se você crê, você declara. Por quê, queridos? São as nossas palavras que vão ser instrumento para que Deus possa derramar, possa atender a nossa necessidade, a nossa súplica. Ele diz: clama a mim. Como é que você vai clamar de boca fechada? Então, para clamar, nós temos que usar as palavras. Então, Deus usa as nossas palavras para concretizar a bênção que Ele já nos deu na nossa vida, e Satanás usa as nossas palavras negativas para nos aprisionar, né, na incredulidade, naquilo que não edifica as nossas vidas. Então, amados, nós cremos no Deus do impossível. Então, amados, Paulo era um homem cheio de ódio, era perseguidor da igreja.
perseguidor, matador de cristãos, humilhava os cristãos, espezinhava. Foi só ter um encontro com Jesus. Não precisou fazer seminário, não precisou fazer congresso, não precisou fazer retiro, nada. Não precisou fazer encontro, foi só um encontro, não teve outro. Foi um encontro com Deus e se transformou, né, no maior instrumento, né, de bênção para a igreja primitiva. Aleluia, obrigada. Né? Então, queridos, para Deus não há impossível. E Jesus diz isso lá para os seus discípulos. Né? O impossível dos homens é possível para Deus. Então nós temos que começar a viver, né, nesse sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. O meu novo nascimento foi sobrenatural. O seu também foi. Nós fomos resgatados. O novo nascimento é de cima para baixo. É algo que é iniciativa de Deus e não nossa. É verdade. Isso está claro na palavra. Aleluia. João 15:5, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu que chamei, eu separei, eu predestinei, eu designei para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, Romanos 8:29 fala que Deus quer para ele uma grande família, mas não é de filhos de qualquer maneira, não. Ele quer família de filhos semelhantes a Jesus. Então, amados, nós precisamos então viver esse impossível, esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer, né, e declarar que nós somos partes da família, nós somos guardados, protegidos, sustentados, supridos pela graça, aleluia, pela misericórdia de um Deus que é todo poderoso, aleluia, que é o Deus do impossível. Então, amados, nós então, quando nós cremos, nós tornamos aquilo que aos nossos olhos, aos olhos humanos é impossível, nós tornamos no possível, porque quando é impossível para o homem, é possível para Deus. Quantas pessoas nessa pandemia estavam, né, desenganadas, ou mesmo antes da pandemia, pessoas desenganadas com câncer terminal, né, e através da fé, através da oração da fé, Deus levantou essas pessoas, várias, alguns, na verdade, partiram, porque sempre, né, ninguém vai ficar aqui para semente, todos nós vamos um dia partir para a eternidade, e a Bíblia fala, queridos, que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Se todos estão escritos, né, quando nenhum deles havia ainda, então, o dia que o Senhor chamou, está chamado. Ninguém vai poder, não, agora não, Senhor. Até pode, até pode. O profeta Isaías foi lá falar para o rei Ezequias, Deus mandou falar com ele, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Ele clamou, né? Ele clamou, virou para a parede, clamou, e Deus na hora ouviu a oração dele, na hora. O profeta ainda estava no pátio lá do palácio, Deus mandou o profeta voltar e falou para ele, olha, eu vou te dar mais 15 anos. Mas ele não colocou a casa dele em ordem, não, querido. A situação dele se tornou pior, porque ele, ao invés de glorificar a Deus, ele chamou os inimigos, levou para dentro do palácio e mostrou, se vangloriou, não glorificou a Deus. E aí a situação dele não foi muito boa, mas Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Deus pode, Ele pode acrescentar. Deus pode. Eu e você não podemos acrescentar um côvado, 1 centímetro à nossa vida, mas Deus pode. Ele pode e Ele quer. Então, queridos, o que nós precisamos então é crer. Ele diz para Maria lá, né, quando Lázaro estava 4 dias de morto, você crê? E ela falou, eu creio, apesar que ela cria na ressurreição, né, nos últimos tempos, mas Jesus falou, não, se creres, verás a glória de Deus. Então nós precisamos crer no Deus do impossível, um Deus que não está preso, né, às circunstâncias humanas, não. Deus não está preso às nossas limitações, Ele é um Deus ilimitado, Ele é onipotente, é um Deus todo-poderoso, né, que Ele opera no sobrenatural, Ele opera nas regiões, e a palavra diz em Efésios que Ele já nos abençoou
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então as bênçãos já estão disponíveis. Para acessar essas bênçãos, nós precisamos de ter o quê? Fé. Fé no Deus do impossível. Às vezes a gente olha para a situação do marido, né, da esposa, do filho, perdido, do irmão, olha a situação, e totalmente rebelde, totalmente desprezando as coisas de Deus, mas nós temos que continuar crendo que Deus é poderoso para resgatar. Deus é poderoso para salvar. E Tito capítulo 2 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Então, queridos, nós temos que viver, né, esta fé por meio da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Na lei, as pessoas tinham que operar, né, tinham que agir, tinham que cumprir, tinham que fazer coisas ou não fazer coisas. Na graça, no tempo da graça que nós vivemos hoje, nós temos que apenas crer que o Deus que nos salvou, né, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, nosso depósito até o dia final. Amém. Glória a Deus. Queridos, e nós precisamos crer que as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, elas são eternas e são irrevogáveis. Amém. Quando Deus, nós já falamos isso aqui, quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, nem Ele mesmo. Quando Deus abençoa, irmão, está abençoado. E Efésios diz que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, e Cristo em nós, nós podemos declarar aquilo que nós não vemos, mas cremos que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso, diz a palavra, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Tem alguma coisa que você tem visto aí, uma circunstância que é totalmente negativa para você, totalmente impossível aos seus olhos? Se você crê, coloca isso diante do Senhor, do Deus que você serve, do Deus que nós servimos. Nós temos que, queridos, exercitar a fé. A fé, né, é um exercício diário. Nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que praticar essa fé. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos, né, para que o Deus que nós servimos traz à existência as coisas que não são. Deus traz à existência as coisas que não são. Amém, Ancelina. Ele abriu o mar vermelho, Ele colocou uma nuvem para cobrir o sol, para que o povo andasse no deserto. Aleluia. Ele mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto, que o deserto é muito frio à noite, né? E iluminar o caminho deles. Ele mandou codornizes, né? Ele mandou carne, mandou chover maná do céu, mandou carne para eles que eles desejavam. Aleluia. Tirou água da rocha, abriu o mar vermelho. O que Ele não pode fazer por você? Oh Deus! Né? Qual a cura? Qual que você precisa dele? Uma porta de emprego? Uma cura? Uma libertação em qualquer área? Queridos, creia, Deus pode agir o impossível para você, para o médico, para o gerente do banco, né, para o seu patrão, para você mesmo, para a sua empresa. Deus é aquele que pode operar agora o sobrenatural. Ele pode mandar aquilo que você, de uma maneira que você jamais esperava que pudesse acontecer. De uma maneira que você jamais, nós cremos só, né, que Deus pode levantar alguém. Não, Deus pode mandar anjos para te servir, como mandou servir Jesus. Né? Deus mandou anjos servir a Jesus lá no deserto, quando Jesus foi ser tentado, foi levado para ser tentado pelo diabo. Deus mandou os anjos que serviram. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Tati. Então, queridos, nós precisamos, quando experimentarmos, Tati, declarar. Né? Nós precisamos contar, nós precisamos testemunhar, porque isso aumenta a nossa fé. Amém, irmã Rosa? Então, quando você, né, sentir liberdade no coração, compartilha na live, compartilha com seus amigos. Nos chama aqui e fala conosco. Então nós precisamos, queridos, de testemunhos que reforçam o que nós cremos, que Deus, o Deus que nós servimos,
Ele age quando o homem não pode mais Aleluia. agir. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos, para que nós Glória possamos a Deus. superar, queridos, todos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas adversidades, nós precisamos saber, né, confiar plenamente no Deus que nós servimos. Amém. Então, nós precisamos declarar a nossa fé. Eu gostaria que você declarasse comigo, né? Eu vou recitar aqui, você vai repetir aí, né? É uma declaração de fé. Então, você vai declarar, e eu estou declarando, eu declaro que eu vivo por fé e não pelo que eu vejo ou sinto. Eu declaro que eu vivo por fé e não pelo que eu vejo ou sinto. Eu declaro que eu tenho sobre mim uma aliança superior. Eu declaro que eu tenho sobre mim uma aliança superior, baseada em promessas superiores, Baseado em promessas superiores. firmada e estabelecida por um sacrifício superior, Firmada e estabelecida por um sacrifício superior. concedida a mim por um meio superior, Concedida a mim por um meio superior. a graça. A graça. E eu declaro que confio em Deus de todo o meu coração. Eu declaro Não é da que boca confio para em fora. Deus de Eu todo o meu declaro que coração. confio em Deus de todo o meu coração, crendo que mediante o poder dele, Crendo que mediante o poder dele, o impossível se torna possível. o impossível se torna possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, os Aleluia. anjos ouviram, os céus ouviram, Amém. os demônios ouviram, os principados, os potestades ouviram Oh, a sua glória. declaração. Aleluia. Mas Deus recolheu a sua declaração Sim, nessa noite. aleluia. E pode crer, Aleluia. o impossível de Deus vai se tornar possível na sua Amém, vida. amém, Se você Tati, crê, amém. Se crermos, veremos a glória de Deus. Amém. Seja Então, curado em Mancleus, em nome de Jesus. Nós cremos na cura da nossa irmã. Aleluia. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Meu Deus tem todo o poder. Aleluia. Não Vai possível. Não há impossível. Não há impossível para Deus, não. Não, não, não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe. Céu, terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não é impossível, sim. Não é impossível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não é impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Quer botar mais alto? Tá muito alto. O violão tá alto. É. Afinação. Amém. Tá muito alto o violão e a minha voz tá. Amém. O importante. Manda sim, Bebe. Vou declarar, vou mandar pela internet, pelo WhatsApp a declaração, viu? Em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu confesso aos irmãos que eu estou cansada hoje. Cansada. Escutou. A lombar bem dolorida, precisando de renovação de forças. Quero agradecer a cada um de vocês, os que passaram aqui, os que permaneceram, os que vão assistir depois. Deus continue abençoando vocês e a gente continua assim. Nós oramos por vocês e vocês oram por nós. Amém? Aleluia. Receba a bênção então, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça O Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe.
abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Para sempre, para sempre. Amém. Amém, Tati. As crianças foram para Lagoinha, é aqui pertinho, eles estão gostando de ir lá, vão sozinhos e voltam. Obrigada, Rosa, amém. Vou deitar mesmo, vou dormir. Louvado Gente, isso é uma coisa assim, eu agradeço a Deus, é uma benção, porque realmente eu deito e 4 horas da manhã eu já estou acordada, renovada, graças a Deus. Acordo sempre bem cedo, sabe? Então por isso que é difícil para mim quando eu ligo assim o dia inteiro sem dar o cochilo da tarde, né? Hoje, porque a minha netinha pequenininha não podia deixar sozinha, então não pude tirar o cochilo tradicional. E aí, mas com fé em Deus, daqui a pouco eu vou deitar, eu vou descansar, eu vou dormir em nome de Jesus. Deus renova as forças. Amém, queridos? Amém. Então Deus abençoe. Nessa paz nós estamos despedidos. Se Deus permitir, até amanhã estaremos aqui de volta. Amém? Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Aleluia.